Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Achei que vocês não iam acordar. Já estava preocupada. Vou aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando, tá? Daqui a pouco a gente já começa. Luiz Felipe, Maria Fernanda. 2 só. Vocês são em 10, né? Uhum. Você tá com sono ainda, né, Luiz Felipe? Um pouco. Vou dar um tempinho aí, se não entrar, a gente começa. Aí, o único problema é que quando eu for a parte da live, eu não percebo quem entra. Aí vocês vão me avisando, né? Tipo, o Uhum. pessoal deve falar, pode falar mais cedo, tá? Tá.
Nada ainda, gente. Manda mensagem no particular aí. Vocês sabem se eles estão entrando ou não? Oi? Aqui não tá aparecendo não, parece que só sou eu É, e ele mesmo. mas eles estão entrando, as aulas estão sendo todas gravadas, não fizeram nenhuma pelo Zoom. Não, a gente já fez algumas por aqui. E eles entraram? Ó, tá entrando mais um, Ana Laura. Bom dia, Ana Laura. Maria Eduarda. Bom dia, Maria Eduarda. Ó, depois ativa o microfone por enquanto. Por causa das interferências, dos barulhos, é melhor desativar. E aí, quando for falar, a gente vai ligando, tá bom? E depois, ó, eu vou falar de novo, mas eu vou explicando, aí vocês podem interromper para perguntar, tá? Eu vou fazer uma revisão geral que a gente já viu, porque a gente não teve oportunidade de se falar com esse conteúdo, né? Aí vocês vão me perguntando, tá bom? Eu vou esperar, ó, mais 2 minutinhos e vou começar, que é aquele limite de 10 minutos de atraso lá, e já começo com vocês mesmo, tá? Ó, mais um minutinho só, tá? A gente começa. Vamos lá, então. Vou deixar vocês me olharem um pouquinho, que vocês devem estar morrendo de saudade, né? De ter aula de biologia, descansaram nas férias, né? Só um pouquinho, né? Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí em São Joaquim, tá? E vamos então tentar tirar as dúvidas dessa aula que eu não tinha encontrado vocês ainda, certo? Então eu vou passando os slides, vou compartilhando, pode interromper, não tem problema, tá? Aí vocês acionam o microfone aí rapidinho e me pergunta, sem problemas. Vocês fizeram um exercício também que está no papel, depois eu vejo com o Sérgio se a gente recolhe agora ou se deixa para recolher esse exercício só quando a gente voltar presencial. Depois a gente vai combinando isso, tá certo? Então eu vou compartilhar os slides, eu coloquei lá no grupo. Se alguém entrar,
para me pedir aí autorização para entrar, porque eu não consigo ver quando eu estou compartilhando o slide com a tela inteira. Então, às vezes a pessoa fica esperando, e ela então pede aí, avisa que tem gente esperando, tá? Por favor. Então, eu vou compartilhar o slide aí para facilitar para vocês estarem vendo a aula. Pode interromper se for necessário, tá? Então, a aula que a gente viu antes das férias, eu mandei 2 aulas, né, gravadas para vocês, sobre transporte através da membrana, e é isso que a gente vai fazer de revisão até a apostila nova chegar. Então, aqui, ó, a figura, ela mostra o modelo mosaico fluídico de como seria a membrana, tá? Se eu falar, a membrana é o contorno da célula, é o limite que a gente vê entre o meio intracelular e extracelular. E ela é muito fininha. Acho que isso eu até comentei na aula, deu tempo ainda antes da quarentena. Ela é muito fininha, então a gente não consegue saber exatamente como ela é. Então eles criaram um modelo mosaico fluídico, que é o que mais se aproxima do que é a membrana. Então, como que é esse modelo? Ó, as bolinhas que estão aqui em azul seriam as 2 camadas de lipídios ligadas aqui, tá? Então, é uma camada bilipídica. E as proteínas intercalando essas camadas, certo? Aqui é o glicocálix, que eu também falei na sala, na última aula, até o Sérgio, foi a aula que o Sérgio foi assistir, né, que ele até fez algumas perguntas. O glicocálix é aquela estrutura que tem do lado de fora da membrana para fazer o reconhecimento celular. Quando uma célula encosta na outra, vai perceber que não tem mais espaço para a célula se dividir. Isso é importante para a célula não ficar se dividindo descontroladamente, certo? Então, lembre-se, a membrana é lipoproteica, 2 camadas de lipídios, certo? E as proteínas intercalando. Essas proteínas, elas têm canais e muitas vezes as substâncias atravessam esses canais, certo? E aí, por ter esses canais e a membrana ser de lipídio, as substâncias conseguem atravessar a membrana, entrando na célula ou saindo da célula. Aqui é um resuminho dos tipos de transportes que a gente viu, tá? Então, temos o transporte passivo. Então, ó, passivo, pensa, associa, calmo, tranquilo. Ativo, não. Ativo depende mais de energia, gasta energia. E é mais ou menos isso. O transporte passivo, quando a célula faz transporte passivo, não gasta energia, tá? E quando faz transporte ativo, gasta. No transporte passivo, a gente tem osmose, difusão simples e difusão facilitada. Nós já vamos rever os 3, tá? E no transporte ativo é a bomba de sódio e potássio, tá? Que gasta energia. Então, isso é importante. E na última aula que eu mandei para vocês gravada, seria o transporte em quantidade. Por que ele acontece? Porque a partícula não consegue atravessar a camada da membrana, a camada lipoproteica. Então, a célula vai ter meio que englobar essa partícula. E aí pode ser, então, por endocitose ou endocitose, que é a fagocitose e a pinocitose, e ela pode também eliminar resíduos pelo processo de exocitose. Então, nós vamos estar revendo. Aqui, ó, é para associar e não confundir. Então, isso aqui é um transporte passivo, ó. Por que passivo? Porque não gasta energia, tá? Então, aqui no caso é difusão. Como que eu sei que é difusão? Sempre passagem de soluto. Então, as bolinhas em roxinho aqui podem ser sal, por exemplo, soluto. Aí perceba, ó, a setinha está mostrando o sentido que a partícula está indo. Ela está indo do local de mais concentração, pode ver que aqui tem muito mais bolinhas, para o de menor concentração. Então, sempre que for difusão, o soluto passa do mais concentrado para o menos concentrado, certo? Essa gravação, esse vídeo, gente, vai estar disponível depois no canal do Liceu, tá? Para quem quiser acessar de novo. Tem a aula já gravada também antes da quarentena. Se quiser, só pedir no grupo, eu vou mandando para vocês, tá? Do lado de cá, ó. Então, difusão simples. A camada de lipídios, o soluto atravessou do mais concentrado para o menos concentrado. Se for difusão facilitada, é a mesma coisa. Passa soluto
do mais concentrado para o menos concentrado. Mas qual é a diferença? Ó, isso aqui em amarelo é a proteína, é o canal da proteína. Então, está passando do mais concentrado para o menos concentrado, só que com a proteína carregadora. Por isso que chama facilitada. A proteína carrega a partícula, certo? Então, difusão, soluto, do mais concentrado para o menos concentrado. Difusão simples, só passa pela membrana. Difusão facilitada atravessa a proteína carregadora, certo? Então, aqui é um exemplo das duas. Ó, a camada de lipídio, amarelinha aqui ligada, e o soluto do lugar de maior concentração está passando para o de menor concentração. Então, difusão simples. Agora, olha aqui, ó, a proteína carregadora. Então, o que vai acontecer? Ela vai facilitar o processo. O soluto do mais concentrado passa para o menos concentrado, atravessando a proteína carregadora, nos dois casos de fusão, certo? Osmose, ó. Em azul você tem as moléculas de água. Em vermelho, pode considerar o sal também, ó. Então, o que vai acontecer? Aqui onde tem sal e água, está diluído, então está menos concentrado. E aqui não tem água, só sal, mais concentrado, vamos dizer assim. E aqui é a membrana, ó. Então, o que vai acontecer? Vai passar solvente, vai passar água. Só que aí ela vai do menos concentrado para o mais concentrado. Aí é o contrário. Então, se for difusão, vai do local de maior concentração para o de menor concentração para o sal aí equilibrar. Se for osmose, é ao contrário, ela tem que diluir o lugar de maior concentração. Então, vai do menos concentrado para o mais concentrado. Aqui, eu não lembro se eu dei na outra aula gravada, eu costumo associar dois exemplos para vocês não esquecerem. Ó. Na difusão, pensa assim, eu vou fazer prova numa sala de aula. Aí eu tenho lá, uma sala de aula tem 30, a outra tem 20. Então, os alunos seriam soluto. Como que eu vou fazer para equilibrar? Eu quero o mesmo número de alunos nas duas salas. Então, o que eu faço? Eu pego 5 da que tem mais e jogo para que tem menos. Então, vai do mais concentrado para o menos concentrado para equilibrar. Isso é um exemplo para você não esquecer da difusão. Agora, a osmose, gente, um exemplo bem clássico é quando a gente tempera uma salada de folha, alface, por exemplo. Você joga sal, azeite, vinagre, deixa um tempinho lá, 15, 20 minutos, meia hora, murcha. Porque o meio aonde a folha está ficou muito concentrado. Então a água sai da folha para o meio. Então ela vai do lugar de menos concentração, que é a folha, para o local de mais concentração, que é o meio aonde tem muito sal. Então a osmose vai do menos concentrado para o mais concentrado. Tá? Por que eu fixo isso? Porque na hora de fazer exercício, vira uma confusão quando tem que explicar o gradiente de concentração, certo? Aqui também é osmose, ó. Então, você tem aqui, ó, o lugar mais concentrado, que só tem, aqui, mais concentrado, que tem água, mas tem açúcar, ó, a bolinha em verde é açúcar. Então, aqui tá mais concentrado. Então, vai ter que diluir isso. Então, a água passa do menos concentrado, onde não tem açúcar, para o mais concentrado, osmose, certo? E aí tem aquela historinha da osmose na célula animal. Todo mundo já ouviu dizer que a gente não pode tomar água do mar. Tá lá uma pessoa perdida no meio do oceano, não pode tomar água salgada. Por quê? Porque a água vai levar a um quadro de desidratação. As nossas células começam a perder água para a gente poder eliminar aquele sal que a gente ingeriu junto com a água, tá? Então, existem 3 tipos de meios, tá? Se o meio é muito concentrado, igual eu expliquei da salada de folha, né? Então, eu joguei sal, ficou muito concentrado, eu chamo de hipertônico. Hiper, muitos sais, certo? O oposto, o meio hipotônico não tem sais. Então, hipopouco. Um exemplo de meio hipotônico é a água destilada, que é uma água pura, sem sais, certo? E a gente tem o meio isotônico. Deixa eu só ver se não tem ninguém mesmo, gente, porque às vezes o pessoal não pede para... Não tem mesmo, não. Só nós 4 mesmo. Ana Lara,
Luiz Felipe, Maria Eduarda e Maria Fernanda. Então, voltando lá no slide, a célula, se ela tiver em meio hipertônico, vai acontecer igual a saladinha lá, certo? Ela murcha. Então, é um aspecto, a hemácia, ó, ela é assim, no estado normal. Ela tem um furinho, porque ela não tem núcleo, tá? Então, aqui seria a célula normal. No meio hipertônico, ela perde água, ela murcha, tá? Aqui tá mostrando um desenho, uma animação, ela murchinha. Então, ela perde água. Se for no meio hipotônico, ela ganha água. Por quê? Porque a célula tá mais concentrada que o meio. Então, começa a entrar água do lugar de menor concentração para o de maior concentração. Aí, a célula vai inchando, inchando, inchando. A membrana, que é muito fininha, não suporta a pressão e arrebenta, certo? Enquanto que no meio isotônico, a célula fica normal, certo? Então, a célula murcha no hipertônico, incha no hipotônico e fica normal no isotônico, certo? Se for uma célula vegetal, é quase igual. Por que quase igual? Mudam alguns termos e ela tem parede celular, a célula vegetal, certo? Então, é isso que vai mudar. Aqui, ó, é o meio hipertônico, tá? Ao contrário daquela figura, mas tudo bem, é um meio com muito sal. A célula perde água. Então, aqui é a parede celular, tá? E aqui é o vacúolo, que acumula água. Então, o vacúolo tá murchinho, porque ele perdeu a água, porque o meio tá muito concentrado, a água saiu da célula, murchou, que é o que acontece com a salada que eu falei. Se for ao contrário, no meio hipotônico, a célula ganha água. Aí o vacúolo vai inchando, inchando, inchando. E a diferença aqui é que a célula vegetal, ela não explode. Por que ela não explode? Por causa da parede celular. A parede celular, gente, ela segura, ela não deixa a célula explodir. E no meio isotônico fica normal, certo? Então, ó, os termos que a gente não usa para a célula animal são esses que eu coloquei aqui embaixo. Se a célula está murcha, a gente diz que ela está plasmolizada. Murcha, perdeu água. Se a célula está normal, ela está flácida. Flácida no sentido de que não está nem murcha nem cheia. E se ela estiver cheia, a gente diz que ela está túrgida, turgente, cheia de água. Gordona, o vacúolo está cheio, tá? E aqui a célula vegetal, como ela não explode em meio hipotônico, então do meio hipotônico, se eu pôr no meio hipertônico, ela murcha. Do meio hipertônico, se eu pôr no meio hipotônico, ela ganha água de novo. Então tem jeito de fazer esse experimento aí, certo? Aqui comparando as duas, então, ó, no hipotônico elas incham, mas só a animal explode. No isotônico fica normal e na hipertônica ambas murcham, certo? E o transporte ativo? O transporte ativo gasta energia, certo? Gasta energia porque vai contra o gradiente de concentração. Sempre que for comparar transporte ativo, gente, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pensar na difusão para comparar. Então, na difusão, vai do mais concentrado para o menos concentrado para equilibrar. Sim, então no transporte ativo é o contrário, é soluto também, mas ele vai do menos concentrado para o mais concentrado e nunca vai acontecer equilíbrio, certo? Não vai equilibrar, só na difusão, osmose, no transporte passivo que equilibra, certo? E o exemplo mais clássico se chama bomba de sódio e potássio. Gente, não é bomba porque explode, é bomba no sentido de que a célula, ela fica jogando esses sais para fora ou absorvendo esses sais, tá? Nesse sentido de bomba e gasta energia, tá? Então aqui, ó, é um exemplo, ó, você tem uma célula cheia de potássio, ó, K é o potássio, tá cheia de potássio dentro da célula. Se fosse difusão, eu pus para comparar, ó, o potássio onde está mais, ele ia para onde está menos, ele ia sair da célula. Só que a célula não pode perder potássio, ele é importante no metabolismo celular aí. Então, ao invés da célula deixar o potássio sair, ela absorve cada vez mais. E para absorver, como está contra o gradiente, porque a tendência seria ela perder, ela está fazendo um processo contra o gradiente de concentração, ela vai gastar energia, tá? Por isso que é transporte ativo. Aqui mesma coisa, ó, o sódio é o contrário, ó, tá cheio de sódio do lado de fora. Se fosse difusão, o sódio ia entrar,
porque ele iria do mais concentrado para o menos concentrado. Só que a célula não deixa, porque o sódio atrapalha o metabolismo, tá? Aí, o que vai acontecer? Ela vai fazer transporte ativo e vai jogar sódio fora. Então, ele vai contra o gradiente de concentração, por isso que gasta energia, certo? Aqui, ó, é como as coisas vão ser cobradas de vocês. Veja, isso é um modelo mosaico fluídico que eu dei lá no primeiro slide. Num exercício assim, ele pede, observe os desenhos, né, a figura, o que ele representa. Então, ele representa o modelo da membrana, que é um mosaico fluídico, e o que seriam os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Alguma pergunta, gente? Eu tô indo, mas vocês podem me interromper. Liga o microfone aí e pergunta, tranquilo, viu? Se tiver dúvida, porque quando, antes de terminar as aulas, que fizeram exercício, teve aluno que me mandou no WhatsApp perguntas. Então, se ficou ainda alguma dúvida, perguntem, tá? Pode interromper tranquilamente. Então, aqui, ó, o número 1 é o lipídio, certo? O 2 também, porque são duas camadas, ó, aqui é a união delas. Então, 1 e 2 são lipídios, 3 e 5, ó, são proteínas. A única diferença aqui, que eu também não vou cobrar de vocês, é que essa proteína que está no meio da camada de lipídio, eles chamam de proteína intrínseca. Intrínseca no sentido de estar dentro, no meio da camada. E essa proteína aqui, extrínseca, que ela está fora, mas são proteínas, tá? E o 4 é o glicocálix, certo? Então, ó, 1 e 2 lipídios, 3 a proteína intrínseca, que está no meio da camada, o 4 é o glicocálix e o 5 é a proteína extrínseca, certo? Aqui é a mesma coisa. Modelo mosaico fluídico, a camada bilipídica que forma a membrana, aí o A é o glicocálix, o B é o lipídio e o C é a proteína, certo? Aqui, para não confundir, ó, veja bem, acho que foi esse exercício que teve uma aluna que me perguntou, que eu dei um parecido lá para responder na folhinha. Então, aqui você tem a membrana, ó, o lipídio e o lipídio, tá? Aqui as proteínas. E aqui você tem o soluto, tá? Então, aqui seria sal, açúcar, do que a gente imaginar. Então, veja, o soluto, que está representado pela bolinha aqui, ele vai atravessar a membrana, a camada de lipídio, ou ele vai atravessar pela proteína. Então, ó, do mais concentrado para o menos concentrado. Se atravessou a camada só da membrana, o que eu tenho aqui? Difusão simples. Agora, aqui não. Aqui no segundo, ó, eu tenho a permease, que é a proteína, é uma proteína carregadora. Ele foi do mais concentrado para o menos concentrado, mas com a ajuda da proteína. Então, aqui eu tenho difusão facilitada. Então, difusão simples, difusão facilitada. E olha esse, tá oposto o sentido, tá vendo? Ó, a proteína, mas ele tá fazendo o oposto, do lugar de menor concentração para o de maior concentração. Então, aqui é transporte ativo. Por quê? Porque vai gastar energia, tá indo contra o gradiente de concentração. Às vezes no desenho, acho que no desenho da folhinha que eu dei para vocês, estava escrito ATP, que é a energia, aí facilita mais, porque aí eu já sei que tá gastando energia, tá? Então, aqui é o gradiente de concentração, né? Tá indo de mais para menos, difusão simples, difusão facilitada, e o 3 eu coloquei errado aqui, mas é o transporte ativo, tá? Porque ele vai contra o gradiente de concentração, ok? Aqui mesma coisa, ó. Aqui é a camada de lipídio, as duas a proteína, e aqui tá mostrando a concentração, ó, vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então, o que que esse desenho, essa figura tá representando? Ela tá representando o transporte passivo, como não tá passando através da proteína, vai passar só aqui na camada de lipídio, difusão simples, ok? Aqui, ó, com o formatinho da célula. Isso é importante, viu, gente? A gente tá percebendo, ó. Aqui eu tenho a célula normal, é o glóbulo vermelho, a hemácia. Aqui, tá vendo? Tá faltando um pedacinho dela. Por quê? Porque ela vai explodir. E aqui ela tá murcha. Então, eu tenho que saber, num exercício desse, dizer o que aconteceu com a célula e que meio ela está,
certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a célula está normal, porque ela está no meio isotônico. Aqui, se ela explodiu, é porque ela ficou túrgida. Ela teve lise celular, ela arrebentou, ela estourou. E aqui ela tá murcha, certo? Portanto, se ela tá normal, é meio isotônico. Se ela ganhou água, é porque ela tá mais concentrada. Ela ganhou água, então ela tá no meio hipotônico, tá no meio menos concentrado. E aqui ela murchou, por quê? Porque ela está no meio mais concentrado, ela perdeu água para o meio hipertônico, certo? Aqui eu também dei na folhinha de vocês um exercício assim. Então, ele dá um modelo, né? Aqui nesse tubo aqui, né? Com esse triângulo aqui, tem xarope. Xarope é uma concentração muito grande de açúcar, certo? Tá avisando aqui que o nosso tempo vai acabar, tá? Eu pretendo passar para vocês antes o conteúdo e aí a gente conversa rapidinho antes de acabar, tá? Eu tô ligada aqui que são 36 minutos a aula. Então, o xarope é muito concentrado, então aqui eu tenho uma membrana e aqui a água. Então, o que vai acontecer? A água, gente, ela vai passar do menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água vai entrar no tubo, aqui é osmose, tá? A água vai passar do menos concentrado, que é essa cuba, para o mais concentrado, que é o xarope. Então, o que vai acontecer? O xarope, que é o meio hipertônico, ó, então o nível da água vai subir aqui, porque vai ganhar água por osmose, certo? E é muito comum um exercício assim também, ó, você comparar o volume da célula num gráfico. Então, aqui você tem um volume normal, aqui a célula aumentou o volume e aqui a célula diminuiu de volume. Por que acontece isso? Se está no volume normal, é porque ela não ganhou nem perdeu água. Então, o Y seria o meio isotônico. Se ela ganhou água, é porque, o que vai acontecer? Ela está no meio hipotônico. Ela é mais concentrada, então ela ganha água. Pode acontecer do gráfico fazer isso aqui depois, porque mostra que ela ganhou e explodiu. Só a célula vegetal que não. E aqui ela perdeu água, o volume diminuiu porque ela perdeu água. Por que ela perdeu água? Porque ela está no meio hipertônico, certo? Então, a gente vai interpretar num gráfico. Então, ó, o X aumentou, meio hipotônico, o Y normal isotônico e o Z diminui meio hipertônico, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. O meio hiper é muito concentrado, o meio hipo é pouco concentrado. Então, vamos imaginar duas situações, eu vou falar no exercício. Ah, vai acontecer osmose. A osmose, eu tenho que lembrar, a osmose, ela vai do menos concentrado, ó, para o mais concentrado. Então, o menos concentrado é esse, o mais concentrado é esse. Então, se for osmose, a água vai de B para A. Ah, mas se for difusão? Difusão passa soluto. Então, aí vai de A para B, porque aí vai do mais concentrado para o menos concentrado. Certo, pessoal? Então, os exercícios não saem muito disso, tá? Aqui é a mesma coisa, só inverteu, ó. Às vezes ele te dá a concentração, então o B é o mais concentrado, o A é o menos concentrado. Então, o que vai acontecer? Se for difusão, vai de B para A, do mais para o menos concentrado. Se for osmose, vai de A para B, do menos para o mais concentrado, para poder diluir. O raciocínio sempre é esse, certo? Aqui mesma coisa, ó. Comparando os três, ó. Um tá com 300, 100 e 200. O mais concentrado é esse. Então, aqui é o meio hipertônico, a célula murcha. O eritrócito é o glóbulo vermelho, tá? No menos concentrado, a célula incha, ganha água, fica túrgida. E vamos imaginar que esse aqui que está no meio é um equilíbrio. A célula vai ficar normal, certo? Então, aqui a célula murcha, porque está muito concentrado. Aqui a célula incha, porque está mais concentrado. E aqui em equilíbrio ela fica normal. Sempre esse raciocínio. E fiquem atentos lá para o formatinho da célula. Normal, murcha e cheia. Então, meio isotônico. Aqui ela perdeu água, meio hipertônico. E aqui ela ganhou água, meio hipotônico. Certo? Alguma pergunta, gente?
Querem perguntar alguma coisa? Fez algum exercício? Às vezes foi buscar alguma informação? Não? Tudo certo? Posso te perguntar? Deve perguntar. Quem é? O exercício 10 que você passou, Ana Lara. Pode falar. O exercício 10 que você passou, eu não entendi direito os desenhos. Eu preciso ver aqui se eu vou conseguir achar ele rapidinho. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. É o exercício 10. Uhum. O resto você fez? Isso. Conseguiu? Ai, Não sei se tá certo, mas eu fiz. Ana Lara, eu não vou conseguir achar aqui, que eu acho que está no outro computador. O outro computador o Fernando está dando aula, também está usando. Mas eu vou fazer o seguinte, o tempo também aqui não vai ser muito grande, que a nossa aula está acabando. Eu vou fotografar o exercício, eu mando para você, só me confirmar se é ele mesmo no grupo, e já te comento logo minha sequência. Pode ser? Uhum. Você consiga compartilhar ele para mim, mas acho que não, né? Não, eu passo no grupo. Aí eu passo. Quer que eu mando foto? Mas eu acho que a reunião vai acabar, viu? E não vai dar tempo. Mas tenta mandar aí para ver se eu vejo rapidinho e comento. Ó, vocês que estão aí em contato pessoal, fala que ó, ficaram com falta já na aula, hein? Tem que entrar, gente. Não pode esquecer. Eu também tenho sono, mas tem que acordar. Mandou? Aham. Deixa eu ver. Ah, então, é exatamente isso que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não, é porque as células, eu meio que confundi o B e o C, porque tá bem parecido. É isso aqui, né? Esse desenho aqui, ó. Tá vendo ele? É. Então, o que que é isso aqui? Ó? O que que ele tá mostrando pra gente, ó? O A, ela tá murcha. Ela parece uma estrelinha bugadinha, murcha. Esse B aqui que você tá vendo o fundinho é a normal. A célula tá normal, ela tá no meio. Ah, tá. E essa que tá uma bolinha é porque ela tá gordinha. Então, aí ela tá no meio hipertônico. Então, aqui ela murchou, aqui ela tá normal e aqui ela ganhou água. Certo? Ah, entendi. Só Então ele? tá bom. Só? Só É, isso? eu acho que Bom, eu então acho que sim. vocês podem estar me mandando no grupo qualquer outra dúvida, tá? Aí na próxima aula eu vou fazer a revisão do transporte em quantidade, certo? E aí qualquer coisa eu vou passando mais alguns exercícios para vocês, tá? Para complementar essa parte antes de começar a apostila, porque acho que é só na semana do dia 20 que o Sérgio pediu para começar, certo? Mas posso encerrar então? Que vocês têm que se preparar aí para outra aula, né? Tem ainda 5 minutinhos, 6 minutinhos para vocês se prepararem, ok? Uhum. Então, tchau, até sexta. Eu vou apertar o pessoal lá no grupo para entrar na aula, para assistir a aula, senão vai ficando com falta. Falta, reprova, não pode ter falta, tá? Então, tchau, gente. Beijo, bom final de semana e até sexta. Qualquer coisa, eu estou aí disponível no grupo para atender vocês. Tchau. Tchau. Felipe dormiu? Tchau. Ah, bom, tá acordado. E a Maria Eduarda? Deixa eu ouvir sua voz, Maria Eduarda. Tudo bem? Tô bem, e você? Ah, tudo bom. E a Maria Fernanda, tá acordada? Tô. Tá bom. Tchau, gente. Beijo.